Ian também concorda, Ian? Por mim tá de boa, professor. Pode gravar. Beleza. Ótimo. Então, podem gravar e coloquem no grupo de WhatsApp. Com certeza vai ser uma apresentação muito boa. Né? Hoje nós vamos Ave Maria. avançar. Que responsabilidade. O tema hoje é permutações, agora com uma diferença, né, do que foi visto nos seminários anteriores, que pode ter elementos repetidos na permutação. E aí? Surgem novos problemas, novas formulações. Então, é sobre isso que Leandra e Ian vão falar hoje. O tema é bem interessante. Passo a palavra para eles agora, para que eles possam apresentar o seminário. Certo? No finzinho eu vou dar um recadinho, mas primeiramente vamos à apresentação. Podem apresentar a Leandra e Ian. Ok. Só uma dúvida. O slide está aparecendo, né? Tá, Leandra. Quer dizer, pra mim tá. Bem, nossa dupla, minha dupla, né? Ian e Leandra. A gente vai falar um pouquinho a respeito sobre a permutação com repetição. Só fazendo a ressalva que em alguns livros a gente pode encontrar também permutação com elementos nem todos distintos, nem sempre todos distintos. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a permutação simples. Lembrar um pouquinho do que foi dito na aula que tratou sobre esse assunto. Então, a gente tem que, dados N objetos distintos, A1, A2, né, até a N, cada ordenação de tais objetos é denominada de permutação simples. E o número de permutações simples de N objetos é representado por Pn, né, que é fatorial de N. Usando a ideia de princípio multiplicativo, podemos determinar a quantidade de permutações simples de N objetos distintos, fazendo N multiplicado N menos 1, multiplicado e por aí vai. Aí você percebe que a permutação, o nome já diz tudo, né? É permutar esses objetos, é permutar esses elementos de, vamos dizer assim, de um conjunto. Colocar eles de diversas formas, de diversos modos nesse conjunto. E aí, no caso da permutação simples, para que eu obtenha um resultado de quantas permutações possíveis eu posso fazer de N objeto, basta fazer N fatorial. E aí, para a gente relembrar mais um pouquinho ainda, a gente trouxe aqui um exemplo. No caso desse exemplo, eu tenho aí, considere os objetos 4, 5 e 6, né? Então, a gente pode ordenar ele de 6 formas distintas, como vocês percebem aí. Então, eu tenho 4, 5 e 6, então eu posso colocar eles 4, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 4, 6, 4, 5. Percebo que esses objetos ele vai permutando de lugares de posição, né? Então, vai fazendo várias permutações. E essas são as permutações possíveis, considerando esses 3 objetos. E, usando, né, a generalização, a forma geral, a gente tem aí, para que eu consiga permutar esses 3 objetos, basta que eu faça o fatorial de 3. E fatorial de 3 é 6. Ok, até aí, né? Qualquer coisa, gente, interrompe, pergunta, que eu estou me sentindo um pouco solitária aqui, e para mim é um pouco estranho, mas qualquer dúvida vocês podem falar, que aí a gente dá uma interrompida e tenta sanar a dúvida. Seguindo. Um dos problemas mais elementares envolvendo permutações simples consiste em determinar quantos anagramas podem se formar com uma palavra. Né? É bem comum a gente ver isso nos livros, utilizar palavras. E aí a gente tem aqui o exemplo da palavra prático, né? Quantos anagramas é possível fazer com a palavra prático? E aí, seguindo o mesmo raciocínio
da questão anterior, da situação anterior, a gente vai ter, de acordo com a forma apresentada anteriormente, basta fazer P, né, permutação de 7, que é fatorial de 7. E aí, fazendo essa permutaçãozinha, né, colocando cada um elemento em lugares diferentes, de diferentes formas, a gente vai ter 5.040 anagramas. E aí a gente observa, né? Note que as letras que compõem a palavra prático são distintas. Então, não tem nenhuma letrinha aí que se repete. Mas, e para o caso de palavras com letras repetidas? Como determinar a quantidade de anagramas? E aí é o que a gente vai ver adiante. Peraí, só um minuto. Vocês acham que vai aumentar ou diminuir o número de anagramas? Intuitivamente, assim. Respondam no chat ou no microfone, por favor. Realmente. Dá pra induzir isso. Deduzir, né? Vamos lá. Pode passar? Pode. Porque eu não tô vendo nada. Só uma falou diminuir. Jaqueline. Pronto. Então, aí a gente tem aí, ó, um problema inicial, uma situação inicial. Quais são os anagramas que podem se formar com a palavra SUS? E aí, agora? O que a gente pode imaginar? Quantos anagramas será que a gente utilizaria? Lá a gente teve o exemplo do 4, 5, 6, e aí foram 3 objetos, né? E a gente teve um fatorial, 3 fatorial. Será que aqui seria a mesma coisa? É o que a gente vai ver. Então, aí a gente tem, se usar o raciocínio da permutação simples, teríamos P, né, fatorial, P de 3, permutação de 3, né, que aí é 3 fatorial. Só que aí a gente vai observar uma coisa, né, se a gente parar para perceber, a gente vai ver que na palavrinha SUS, eu tenho duas letras S. E observando a letra em si, as letras são iguais, né? São iguais. Só que a gente utilizou, mudou a cor da letra para que a gente possa diferenciar um pouco, para perceber essa mudança, essa troca dela de posição. Então, olhando o primeiro anagrama aqui, ó, tem SUS, né? Sendo o primeiro S preto e o último S vermelho. Se eu trocar, né, eu trocando o S final com o S inicial, aí a gente tem cá no final, eu tenho, ó, todo mundo tá acompanhando o mouse, né? Dá dando pra ver aí, né, Ian? Tá. Pronto. Então, aí eu tenho, ó, se eu trocar esse S final com o S inicial, então eu tenho agora, o primeiro S é vermelho e o último é preto. Seguindo cá, eu tenho, ó, mais um anagrama, sendo SSU, sendo o primeiro S preto e o segundo S vermelho. No terceiro, eu tenho SSU também, só que agora eu tenho o primeiro S é preto, ou é vermelho, e o segundo que é preto. O próximo, eu tenho aqui o SS, sendo o primeiro S, né, preto e o segundo vermelho. E aí, agora eu tenho o SS, sendo o primeiro S vermelho e o segundo preto. Percebam que, observando com a cor, a gente vai ver a diferença, só em relação à cor, mas as letras são exatamente as mesmas. Então, se eu observar esse primeiro anagrama e o segundo e o último anagrama, desconsiderando a cor, eu vou ter a mesma palavra. Então, eu tenho SUS no início, aqui nessa primeira palavra, e essa última aqui também vai permanecer a mesma palavra. Se eu observar esses dois aqui, ó, o segundo e o terceiro, também vai permanecer a mesma palavra, né?
vai ser SSU, SSU. E da mesma forma, com esse anagrama, eu tenho USS, USS. Então, o que a gente vai perceber, note que o S se repete, e por isso formam-se anagramas repetidos. Portanto, o que a gente tem que fazer? A gente vai eliminar as repetições. Então, eliminando as repetições, né? Então, do primeiro, entre o primeiro e o último, tanto faz. Vamos tirar o primeiro, vamos permanecer com o último. Entre o segundo e o terceiro, vamos tirar o segundo, né? Deixar o terceiro. Entre o quarto e o quinto, a gente vai tirar aqui o quarto. E aí, dessa forma, a gente vai ter, ó, SUS, que é um dos anagramas, SSU e USS. Agora sim, a gente não tem nenhum tipo de repetição. E aí, observa agora, com as letrinhas tudo da mesma cor, a gente vê o que são anagramas distintos, palavras distintas. O que podemos intuir a partir desse problema a respeito da quantidade de anagramas? E aí a gente chega alguma conclusão de que essa aumenta ou diminui em relação à permutação simples? Já podemos ter essa conclusão? Reduziu a metade, né? Não entendi. Ah, sim. Mas não é 6 fatorial. É 6. Ó, o pessoal tá digitando 6 fatorial. 3. Isso é 3, pô. Isso. Por esse exemplo inicial, realmente dá para deduzir que só vai dividir por 2. Mas vamos lá, vamos ver. Isso. Alguém disse aí, alguém falou no áudio que ia reduzir pela metade, não foi? Vou passar, né? Vamos lá. Problema 2. Na criação de uma senha de 5 dígitos... Ah, sim. É isso que... Tá, galera. Será que sempre reduz pela metade? Eu acho que a maioria achou isso, né? Não, a gente falou daquele exemplo, a gente não falou. Ah, sim, certo. Vamos lá. Na criação de uma senha de 5 dígitos para uma rede social, Dona Jumelândia resolveu utilizar as letras da palavra arara. Para isso, ela escreveu a palavra arara em um papel e depois recortou todas as letras, dobrou e misturou em um copo. Em seguida, escolheu e abriu uma letra de cada vez, formando assim uma senha. A galera gostou do nome, Leandro? Ah, eu sabia. Caso esqueça a sequência, quais e quantas são as formações para a senha? Como assim tá falhando, Bruno? Minha internet deve estar ruim. Qualquer coisa você manda repetir. Não, é pior que movida a carvão. Se fosse assim, tava suficiente.
Ah, sim, a de Bruno. Mas a minha é ruim também. Poxa, Jaqueline, você tá muito adiantado. Devagar, minha filha. Passa o slide, Leandra, por favor. Ah, Ó, de acordo com o raciocínio anterior, para resolver o problema de Dona Jumelândia, não podemos fazer simplesmente 5 fatorial, certo? Vamos analisar. Quer responder, Bia? É porque a gente... Mas a gente não vai dar a resposta agora, não. Paciência. Ah, calma aí. Observe os anagramas. Arara. Ó, percebam que a letrinha azul, o R azul, trocou com R vermelho, certo? Mesmo invertendo a ordem de R e R, do R vermelho e do R azul, a palavra formada será a mesma. Vai, Leandra. A palavra arara possui 5 letras, 3 letras A e 2 letras R. O número de anagramas da palavra arara será denotado por permutação de 5 elementos, 3 a 2. Vamos agora resolver este problema. Pessoal, sobre a notação aí, o que é que você pode perceber aí pelos índices? Embaixo está 5, em cima está 3 e 2. Porque tem 3 letras A e 2 R's? Essa soma dos índices lá, o superior, sempre tem que ser igual ao o de baixo, certo? Isso mesmo. E embaixo, os elementos totais, isso. Mesmo se a gente tivesse assim, 9 letras repetidas e uma sozinha, o ideal é colocar o 1 também, certo? Vamos lá, Leandra. Como a palavra arara possui 3 letras A exatamente iguais, contamos cada anagrama 3 fatorial vezes. De modo análogo, contamos também 2 fatorial vezes cada anagrama por ter 2 letras R iguais. Então, o que é que eu estou dizendo, pessoal? Que cada anagrama distinto que eu posso formar, que vocês já falaram aí que vai dar 10 alguns, ele vai se repetir 3 fatorial vezes por causa da letra A e também mais 2 fatorial vezes por causa da letra R. Ó. Então, eu tenho que dividir o número total de anagramas por essa quantidade de repetições que a gente vai ter. Então, por isso que a gente fez ali 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí chega o resultado que alguns já falaram, que é 10. Esses últimos 10 anagramas eles vão ser completamente distintos um do outro. E essa será a quantidade de sequência que Dona Gilmelândia deverá testar para acessar sua rede social. Ó, a gente colocou até um exemplo aqui. Podem perguntar se alguém quiser, viu? Anagrama RAAR. Note que para a primeira posição e a última, a gente tem 2 fatorial possibilidades. E essas 3 do meio, que são as posições do A, a gente vai ter 3 fatorial possibilidades, certo? A gente pode permutar ali o A várias vezes e não vai mudar. Vai sempre gerar o RAAR.
Ninguém perguntou. Vai, Leandro. Então. Ixi, cortou um lá embaixo. Para quem ainda não se convenceu, segue a árvore de possibilidade de repetições do anagrama. Ó, tá vendo ali, na ponta da árvore tá o R-A-A-R, certo? Então, permutando só o A ali no meio, a gente consegue gerar sexta, percebe? E aí, na segunda ramificação da árvore, a gente muda o R de posição. Tá vendo? Eu coloquei R1, R2 e troquei para R2 e R1. E aí vocês veem que lá no final da árvore ficam 12. A gente colocou todos. Só que na verdade esses 12 anagramas são a mesma coisa. Só colocou assim por questão de facilitar questão didática, né? Como dizem. Alguma dúvida? Isso. Princípio multiplicativo. É, isso. Na divisão é a forma que a gente tem de retirar os casos repetidos. Divide o total por 12. 120 por 12. E aí dá 10. Pronto, Leandro. Então, generalizando, podemos concluir que o número de permutações de n objetos, dos quais temos alfa quantidade de objetos e beta quantidade de objetos, ômega quantidade de z objetos, onde alfa mais beta mais ômega é igual a n, que é o número total, é igual a permutação de n elementos tomada alfa, beta até ômega, certo? Isso vai ser igual a n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes até ômega. Ou faltou o fatorial de ômega ali. Foi, realmente. Vou anotar para consertar depois. Rapidinho aqui. Prontinho, pessoal. Alguma dúvida aí? Só generalizando ali a fórmula. Pronto, Leandro. Manda ver. Ninguém perguntou. Pronto. Bem, então, diante do que a gente já viu, né? Que a gente ficou sabendo aí O assunto é curtinho. Chegou aí. Até no livro de Morgado ele tem uma página só. Então agora a gente trouxe alguns exercícios. A gente tentou escolher alguns interessantes assim, que não envolvessem só anagrama, tá? Vamos lá. aí, Valendo. diversificando. É. E aí, com a gente já agora expert para fazer cálculos de permutação com repetições, agora a gente vai colocar isso em prática. E para isso a gente trouxe aí a primeira questão. E a primeira questão ela fala o seguinte: o número de anagramas da palavra conjunto que começa com C e termina com T é. Aí tem as alternativas. Mas quantos são essa quantidade desses anagramas que formam, sendo que tem que começar com a letra C e terminar com a letra T? Deixa eles tentarem fazer.
Opa, alguém divergiu ali. Alguém tá fazendo ainda? Tem alguma resposta aí, Ian? Ó, vou te dizer. Ele deve estar no trabalho, isso sim. Ó, tem algumas respostas. David, 180. Bia Queiroz, 360. Jaqueline, 180. Bruno Leal Bispo, 180. E Thiago Alves, 180. Pronto, vamos lá? Vai lá, Leandro. Eu acho que a explicação lá foi boa. Então, vamos para a solução. Seguindo a condição aí da questão, então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fixar, né, a letra C e T. E aí, nesse caso, vai facilitar a nossa vida, porque ele fala, né, tem que começar por C e terminar com T. Então, ele poderia falar, por exemplo, que tivesse C e T no início ou no final. Então, aí a gente ia ter um trabalhinho maior. Só que nesse caso tem que estar fixo. Então, fixando essas duas letras, né, C e T, sendo C no início e T no final, fazemos os possíveis anagramas com as demais. Então, a gente vai permutar as letras que sobrou. Então, aí a gente tem 8 letras na palavra conjunto, né, o que a gente vai observar, só que 2 delas são fixas. Então, as que vão permutar serão apenas 6 letras. Então, observando isso e utilizando o conhecimento que a gente já adquiriu anteriormente, vamos perceber que a gente vai fazer uma permutação de 6 elementos, né? Ocorrendo a repetição da letra O. Então, a gente tem 2 elementos ali que se repetem, sendo o O, tem 2 O, e tenho também a letra N, que se repete também 2 vezes. E as demais letras, né, no caso J e U, ela só tem aí um J e um U. E aí perceba que, observando aqui, perceba que eu tenho aqui a permutação de 6 elementos, sendo essas aqui, essa parte de cima, mostrando a repetição, quantas vezes cada letra está se repetindo. E observe que, somando esses números, esse índice aqui superior, a gente vai ter exatamente o número 6. Calculando, a gente tem 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, multiplicado por 2 fatorial, multiplicado por 1 fatorial, por 1 fatorial. Esse 1 a gente considera porque já é da fórmula, mas aí a gente já entende, né, que a divisão, o fatorial de 1 vai ser 1, então pronto. E aí, por consequência, a gente tem aí 180 como resposta. Então, na palavra conjunto, mantendo a letra C e a letra T, C no início e T no final, nós vamos ter 180 anagramas, né? 180 palavras distintas, diferentes.
seja essas palavras ter noção, ter conexão ou não, mas vamos ter 180 palavras distintas. Tu ia falar alguma coisa, Ian? Ia perguntar se Bia tá convencida, porque ela encontrou outro resultado. Não, eu até coloquei aí no chat, é porque eu Ah, não reparei vi. que eu não reparei que o N tinha dois, foi muita burrice. Eu só reparei que o O tinha duas Não, é repetições. normal. A gente se engana às vezes. Era para perguntar a ela, né, por que ela tinha colocado 360, mas agora está justificado. Aham. E aí a gente percebe, né, que quando a gente faz essa divisão aí, né, por esses valores, essas letras que está repetindo, a gente está tentando tirar esses anagramas repetidos, né? O que foi o que a gente viu lá na palavra arara. A gente viu lá que, considerando apenas um anagrama, a permutação da palavra ou da letra A, né? E aí ia ter um fatorial, 3 fatorial, que aí ia dar, no caso, 6, e na letrinha, da letrinha A ia ter 3 fatorial, e da letrinha R ia ter 2 fatorial. Então, usando o princípio multiplicativo, ia ter 12 palavras escritas da mesma forma, né? E aí, por isso que a gente faz essa divisão aí, aqui aconteceu da mesma forma, e aí a gente utiliza essa divisão para tirar esse excesso. Logo, a gente tem como alternativa correta a alternativa C. Todo mundo ok aí, né? Seguindo aqui, temos mais um probleminha. Isso aqui agora, para dar uma descontraída. Então, a gente tem aqui, existe 6 bandeiras de mesmo formato, sendo 3 vermelhas e 3 brancas, dispondo-as ordenadamente no mastro. Quantos sinais diferentes podem ser emitidos com elas? Imagine aí, eu tenho aí 6 bandeiras, sendo 3 vermelhas, 3 brancas. E eu quero emitir, a cada forma que eu coloco essas bandeiras, eu vou emitir sinais diferentes. E aí, quantas formas eu posso colocar essas bandeiras para que eu possa emitir esses sinais diferentes? Capricha aí na resposta. Vixe. Ah, tá. Qual foi a dúvida agora, Bia? Você falou 10 primeiro e depois 20. Não, nenhuma não, só tá com eco aí. Foi porque na atividade anterior a gente fez 6 fatorial também. Só que como eu cancelei o 2 fatorial em cima e 2 embaixo, fatorial, aí o valor deu 360, né? Aí agora eu não fiz o cálculo e coloquei 360. Aí depois que eu vim reparar que não era 360, foi porque eu tinha cancelado, por isso que tinha dado 360. Entendeu? Mais ou Ah, menos. sim, sim.
Mais resposta, Ian? Tem David falou 20, Thiago 20, Bia 20, Jaqueline 20, Bruno Bispo e HB 20. Pronto. Então dá pra gente continuar, né? É. Eu acho que eles entenderam. E Nossa, aí, tá. a gente tem como anagramas, né? Como formas diferentes, como sinais diferentes, a gente vai ter a permutação de 6 objetos, sendo 3 a 3 repetições, né? Porque a gente tem ali 3 bandeiras vermelhas e 3 brancas. E aí a gente tem essa divisão do 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. E isso dá 20 sinais diferentes. Percebam que nessa situação, como a gente fala assim, sinais. Então imagine só se eu pego essas bandeiras e mantenho mesmo os sinais que se repetem, né? Só trocando só as bandeiras vermelhas. A gente vai estar emitindo o mesmo sinal. A mesma coisa é para as bandeiras brancas. Se eu considero esse sinal e só troco só as bandeiras, eu vou estar emitindo o mesmo sinal. Então, por isso, nesse caso, principalmente, a necessidade da gente excluir os sinais que se repetem e deixar apenas os que são diferentes. Ok? Alguém? Ian? Ninguém falou nada, então eu acho que pode continuar, né? Pronto. Então, aí a gente teve, olha, a gente teve uma situação utilizando, né, fazendo um anagrama com a palavra conjunto. A gente teve essa situação agora com os Usando sinais, cores. com as cores, né, usando cores. E agora a gente vai ver usando algarismos, né? Será que segue o mesmo raciocínio? Então, aí eu tenho uma questão 3, o número π com 10 algarismos, sem considerar a vírgula, é indicado por, aí a gente tem, né? 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. Eu quero saber quantas são as permutações diferentes que podemos construir com esses 10 algarismos. E agora? Tá devendo, Bruno? Brincadeira. Tem 3 respostas, Leandra. Pronto, vamos lá. Quais são as respostas? 453.600 eles colocaram. Todas as 3 respostas são iguais? Tem 3 respostas. Todo mundo acertou. Já tô dando spoiler. Que merda. Ai. Então, seguindo aí, quando a gente vê
a questão, né, utilizar números, a gente poderia imaginar, será que é diferente em relação às outras situações? É isso que a gente vai ver aqui agora. Perceba que no número dado, né, eu tenho 10 números, né, 10 algarismos ali diferentes. E aí, permutando, né, se for para perguntar esses 10 números, a gente tem uma permutação, um fatorial aí de 10. Só que a gente vai perceber que tem 2 repetições do número 3. Temos também 2 repetições do número 1. Perdão aí essa igualdade. Não era para estar aí. Mas temos 2 repetições do número 1. E temos também 2 repetições do número 5. E na sequência, você vai ver que a gente não tem mais nenhuma repetição. Então, utilizando o mesmo raciocínio das questões anteriores, vamos manter a mesma ordem. Então, a gente tem aí a permutação de 10 elementos, né? 10 números, 10 algarismos, sendo que 3 deles se repetem. Então, a gente tem o 3 se repete 2 vezes, o 1 se repete 2 vezes e o 5 se repete 2 vezes. E os demais algarismos não se repetem. Então, aí por isso que a gente coloca esse 1, 1, 1 aí. E se vocês perceberem, somando esse índice aí, né, superior, a gente vai ter uma soma 10, um valor 10. E aí a gente tem, né, 10 fatorial dividido por esses valores que se repetem, e a gente tem o resultado como... Essa questão, o raciocínio é análogo ao do anagrama, só que com números, né? E aí a gente tem 453.600 números diferentes, né? Certo. E aí, novamente, a gente leva em consideração, a gente pensa, né? E se deixasse esses números que se repetem? Então, ia ter números iguais nessas permutações. E não é isso que a gente quer, né? O exemplo está bem claro. Permutações diferentes. Se a gente não fazer essa divisão, vai ter permutações iguais. Ok? Todo mundo... Beleza? Então, vamos dificultar um pouquinho. Questão 4. Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6 e 8? Repare que esse não é... Tem um detalhezinho a mais que o anterior. Apesar de usar números também.
David falou 300 e depois falou talvez não seja. Os outros, tô esperando os outros. Deixa eu ver se eles vão fazer. Estão fazendo. Bruno falou que vai esperar a próxima. Não, pode dar os palpites de vocês. Não tem problema não. O pessoal tá com vergonha porque tá sendo gravado, é por isso. Né? Alguém tá fazendo ainda? Ah, Bia tá fazendo ainda. Certo. Vamos ver. Olha só. Essa questão. Ah, Vai? já deu a resposta. Então, pessoal, indiretamente, quando ele fala que os números formados eles têm que ser maior que 6 milhões, certo? Então, a partir do momento que ele fala isso, ele está impondo uma condição para os nossos números, e aí ele elimina as opções do 1 e do 3 ficarem na primeira posição, certo? Porque nesse caso aí o número vai ser menor que 6 milhões. Então, eu vou... aí fica sobrando o número 6 e o 8. Passa aí, Leandra. Inicialmente fixamos o número 6 na primeira posição. E vamos permutar os outros 6 algarismos nas outras. Desta forma, a gente fica com permutação de 6 elementos. E aí, fica se repetindo o 6 duas vezes e o 8 duas vezes também. Que vai dar 6 fatorial. Ah, sim, ainda tem o 1. Eu não contei com 1. Eu falei para contarem e não estou contando. Beleza, mas aí dá 180 números começados por 6, certo? E também a gente pode considerar o 8 na primeira posição, certo? E aí vai ficar permutação de 6 elementos com 3 repetições do número 6, e aí os outros ficam 1, 1, 1, que vai dar 120 números. E aí depois a gente totaliza, que vai dar 300. Então, David acertou, que estava com dúvida, ele botou talvez depois, e Bia também. Todo mundo entendeu aí, galera?
Sabe o que foi que eu fiz? Eu perguntei com a fórmula que a gente usou anteriormente aí os 7 números e depois eu abati as permutações que começariam com 1 ou com 3, que daria 120. Entendi. Massa. Ok. Uma opção aceitável. Teve alguma resposta diferente, Ian? Teve 540, 7.200. Ou a pessoa. Quem seria? Será que não tem como falar o que Tiago. pensou? E aí, galera, vocês que tiveram outra. Oxente. Ah, tá. O raciocínio Ibia foi diferente, mas chegou no mesmo resultado. Realmente. Ah, beleza. Então, segue o bonde. Questão 5. Quantos são os números de 5 algarismos que podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3? Tem 4 números 1. 4 algarismos 1. Temos uma resposta sem Leandro. Até agora só uma. Vamos ver. Vamos aguardar os outros. E qual foi a resposta, Ian? David falou 100. Ah, entendi. Galera, eu me atrasei um pouquinho, eu nem pedi desculpa. Me perdoe. Que não tô acostumado a acordar 8 horas, não vou mentir. Bruno vai concordar com o David mais uma vez. Meu amigo, 5h20, eu tava indo dormir.
caí da cama praticamente. Que Leandra me acordou. Ligou pra mim, no caso. Imagine se fosse, colocasse o vídeo aí, ó. Bora, povo. Alguém tá fazendo ainda? Teve resposta 40, 120 e 100. 40, 120 e 100. Deixa eu É, Será que alguém não queria só falar um pouquinho o que foi que pensou? falem antes aí, da gente dizer como é. Posso falar? Pode, David. Bem, se você tem 6 números, mas se você só quer um número com 5 algarismos. No caso, você tem 6 algarismos aí, mas você quer um número com 5 algarismos. Aí há duas possibilidades. Uma, que um dos uns estão fora, e outra, que todos os uns estão dentro. Aí eu fiz com um fora. Ou seja, você só tem 3 números que se repetem. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Mas com os 4 uns agora. Que é 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Aí a primeira dá 20 e a segunda dá 5. Dá 5. Aí eu multipliquei. Não sei se era pra multiplicar, mas eu multipliquei. Se não for. Aí deu 100. Não. Vamos lá. Eu Ô, vou. gente. Tá bom, pode continuar. Vamos lá. Vou explicar. Então, a gente meio que tem. É como o David falou, o início. Ele quer um número com 5 algarismos. Então eu tenho 5 vagas para 6. Basicamente isso. A gente. Então a gente dividiu em alguns casos, né? Passa aí, Leandra. Ó, usando 1 e 2, a gente repete 4 vezes e fica a permutação de 5 elementos, 4 repetições do 1 e 1 do 2. 1 do 2. Isso dá 5 números. E isso, você esqueceu de mudar o 2 e o 3, entendeu? Eu pensei, já que a Aline falou, eu pensei assim, só que 1 fora primeiro, depois com 2 fora e depois com 3 fora. Esses são meus resultados. Isso. É a contribuição de quem ia falar aí, Ian. Alguém queria falar? Fui eu mesma que ia falar. Ah, sim. Eu fiz o que David fez, só que primeiro eu tirei 1, aí eu fiz a permutação com repetição. Aí depois eu pensei, se o número não tiver o 2, aí eu fiz com os que restaram. Depois tirei o 3. Aí fiz a permutação, aí um deu 20 e os outros dois, o resultado deu 5, aí eu somei, porque pode ser um ou os outros. E ela colocou a resposta no chat. E o 40? Oh, 30? Oh, meu Deus. É 30. É 30. Vamos lá. É isso, é 30. É o raciocínio que a gente usou, é o mesmo que Jaqueline falou, isso. Não, mas aí se valesse 10, ela tirava 10, que a gente ia ver que foi um erro básico. Foi uma coisa bem. Nada, perdeu a questão toda. Vamos, passa o slide. Todo mundo entendeu o que Jaqueline falou, pessoal? Ó, ela calculou as permutações ali
e foi fazendo com 4 números. Se fosse o cálculo de uma ponte, cairia. Bruno diz. Ó, então com um e 3, outros cinco números. Vai, Leandro. E aí, só restou a gente encontrar com 2 e 3, que vai dar 20 números. Depois a gente soma o total, que dá 30, como a Jaqueline falou. Beleza? Esse Bruno é um piadista. Vamos lá. Alguém tem dúvida? Alguém falou alguma coisa aí? Não. O Porque pessoal teve entendeu. respostas diferentes, né? Então, O professor perguntou, se ao invés de 5 algarismos fossem 6, seria a mesma resposta? Se o número formado tivesse 6 algarismos. Uhum. Sim. Segue o baile, Leandra. pronto, aí tá aí a ação. Respondeu lá o professor, né? Ele entendeu. Sim. Pronto. E aí, agora a gente vai ter uma situação que aparentemente a gente vai ficar um pouco meio que perturbado, achando que não, sem na perguntação vamos ver se realmente é ou se não é perguntação, se dá para resolver. Então, eu tenho aí a questão 6. A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade onde estão assinalados as casas de João. Então, aí eu tenho a casa de João, usando aqui o mouse, tá vendo? A casa de João, representada pela letra A casa de Maria, representada pela letra B, e a escola. E aí, está representado nesse mapa um possível caminho que João percorre, passando pela casa de Maria até chegar à escola. Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria? Observa, olhando aqui o mapa, né, da cidade, aí tem aqui logo em cima, tem aqui norte e leste. Então, considere esse norte para cima e o leste para a direita. E aí a condição que ele fala é que João vai para a escola, mas ele tem que passar na casa de Maria. Vamos supor que Maria não queira ir só. E aí ela só vai se for acompanhada. E João, solidariamente, vai fazer isso. E aí? Quantos caminhos distintos podemos ter? David é aluno de turmas avançadas, como diria em Todo Mundo Odeia o Chris. Ele já respondeu ali. Ele falou 462. 462. Maravilha. Mais alguém? Bruno falou que não concorda. Então eu vou esperar a resposta dele. De Bruno, é. Tem que argumentar, viu, Bruno? Não vale voltar atrás, não. David tá dizendo que tá errado. Talvez não. Ele não considerou a Maria.
Mais alguém? Ô, gente, eu não sei se eu não li a questão direito, mas o que significa esse C e o D aí vermelho? Pronto. Eu utilizei o C para representar, porque quando fala norte, a gente fala para cima. Então, C é cima. E o D é o leste. Aí eu utilizei o D para a direita. E aí, esse caminho é um caminho, né? Uma opção de caminho que João pode fazer. Entendeu? Lembrando que quer chegar à escola e tem que passar na casa de Maria. João é A, Maria é B e a escola é C. E aí, ó. Peraí que eu vou te dizer. Poxa, esse... Bruno falou 60, David 25, Bia falou que vai deixar para os universitários, então ela tá deixando para si mesma e não tem mais nenhuma resposta. Pronto. Eu queria, era bom se a gente. David não quer. O Bruno também falou, né? David falou 25. E Bruno, 20, quiser. né? Bruno falou 60. Ah, 60. Um dos dois quer comentar um pouquinho do que pensou? Eu posso falar. Primeiro porque eu tinha falado... Quanto foi mesmo? 460 é alguma coisa. 462. Porque para chegar de A até C, sem considerar Maria, você precisa caminhar 6 para a direita e 5 para cima. Independente do caminho que você for, você vai ter que caminhar 6 para a direita e 5 para cima. Ou seja, o total é 11. Você vai ter que caminhar 11 casas. Aí, de quantas formas você escolhe essas 11 casas? Aí você vai, como eu falei, 6 para a direita e 5 para cima. Ou seja, para a direita se repete 6 vezes e para cima se repete 5 vezes. Então seria 11 fatorial, que é o total, sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial. Mas aí eu desconsiderei Maria. Aí quando eu vou considerar Maria, eu faço o mesmo raciocínio, só que agora para 5 para a direita e 2 para cima, e depois 2 para a direita e 3 para cima. Aí deu 25. Que pode estar errado também. Ah, tu somou os dois. Isso, eu somei. Dessa vez eu somei. Porque quando eu multipliquei deu errado, aí da próxima a gente soma, né? Não generaliza. Aí, beleza. Pronto. Bruno, quer falar uma coisa, Bruno? Fala alguma coisinha? Não, Bruno não falou nada, não. Valeu, Pode gente. responder, pode mandar ver. Vamos lá. Então, diante da situação, né, as outras que a gente viu com palavras, com números e com as cores, né, no caso da bandeira, a gente tem aqui uma situação que aparentemente parece ser um pouco mais complicada, mas que aí a gente vai chegar a uma permutação com repetições e aí tudo facilita. Pronto, o raciocínio de David, maravilhoso, ótimo.
Então, considerando o movimento para leste como direita, né, D, e para norte, C, né, cima, temos que de A até B, temos a sequência de, né, então a gente vai ter que subir para cima, né, vai subir para cima, desculpa, né, então a gente tem o C 2 vezes, e temos a repetição do D 4 vezes. Então, seguindo esse mesmo raciocínio aí que David falou. E de B até C, a gente vai ter a sequência de D 2 vezes e de C 3 vezes. Ele está colocando aí, no caso, essa forma, né? Esse caminho aí, no caso de A até B, então a gente tem C, D, C, D, 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 que é o caminho que a gente tem aqui, ó, na figura. Perceba que ele subiu, C, aí veio para a direita, D, subiu novamente, C, né, cima, C, direita novamente, D e D. Pronto. De B até C, então a gente tem a outra sequência aí, ó. Tá vendo? Essa sequência aqui, ó. Então eu tenho D para a direita, C para cima, C para cima. Novamente D para a direita, e aí eu tenho agora um C para cima. Então perceba que, considerando o fato de passar na casa de Maria, a gente vai ter de A até B a repetição da letra D 4 vezes e a repetição da letra C 2 vezes. Seja qualquer outro caminho que você pegar, eu coloquei um aqui aí, mas se você pegar outro caminho, considerando que passe na casa de Maria, a gente vai ter essa sequência de letras, essa repetição, 4D e 2C. De B até C, a gente vai ter essa sequência, essa repetição aí, a repetição de 2 vezes a letra D e 3 vezes a letra C. Seja qualquer outro caminho que você pegar, vamos ter essa repetição. E aí é só a gente utilizar o que a gente já sabe, né? Que é a permutação com repetição. Então, o número de caminhos de cada tipo é a permutação com repetição dessas letras. E aí é o que temos. Logo, então a gente tem, ó, considerando o caminho de A até B, então a gente tem a permutação. Temos a permutação de 6 elementos, né? Então a gente contando aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, sendo que o D se repete. O D se repete 4 vezes e o C se repete 2 vezes. Então aí a gente tem a fatorial de 6 dividido por fatorial de 4 e fatorial multiplicado por fatorial de 2. Isso dá um total de caminhos de 15 caminhos distintos, até chegar em B. Pronto. Chegada em B, a gente vai ver agora outras possibilidades. E aí, quais são essas possibilidades, né? Diferentes. E aí a gente tem, considerando da mesma forma, usando a permutação com repetição, percebemos que esse caminho também vai ter repetições, né? Olhando agora para as letras. Então, a gente tem 3 letras C e temos 2 letras D. Novamente, utilizando permutação de 5 elementos, sendo que 2 deles se repetem. Então, eu tenho 3 vezes a letra C e 2 vezes a letra D. Fazendo os cálculos, eu tenho aqui 10 caminhos até chegar à escola. Pronto. Só que aí tem um porém, né? Que é o porém que a gente vai ver aqui, que é esse princípio multiplicativo. Porque se eu pegar os caminhos o caminho até o B, então eu peguei um caminho, considerei um caminho, peguei de A até B, pronto, parei. Só que de B até C, a gente vai ter mais 10 possibilidades. A gente tem 10 possibilidades. Então, imagine aí, fazendo essa permutação, esse arranjo. Eu não posso nem utilizar essa palavra. Me ajuda aí, ó. Sumiu aqui as palavras. Não, mas eu falo assim, ó. Se eu tenho um caminho de A até... eu tenho um caminho de A até B.
Pronto. Então, considerando um caminho de A até B, então vai ter diferentes formas de eu fazer de associar esse caminho de A até B com o caminho de B até C. Então, por isso que a gente vai ter que fazer uma multiplicação ao invés da soma. E aí a gente tem aqui, ó, a permutação inicial, né, que é o caminho de A até B. E aí a gente tem a multiplicação pelo caminho de B até C. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter 15 multiplicado por 10. Logo, a gente vai ter 150 caminhos até chegar à escola, sendo que, considerando que temos que passar aqui, João tem que passar na casa de Maria. David falou, gente, até quando eu acerto, eu erro. Foi isso que eu dei risada aqui, eu não prestei atenção, mas acontece. Dessa vez ele falou que somou, não foi? Foi. Eu me atrapalhei um pouquinho em relação à multiplicação. Tem alguém com dúvida em relação a isso? Eu entendi agora, é como se cada caminho que ele fizesse até A, após isso ele vai fazer um caminho até B. Ou seja, todas as possibilidades de A passam por um caminho de C até C, depois todas as possibilidades passam por outro caminho, aí passa por outro caminho, aí multiplica por todos. Isso. Então, tem várias formas de arrumar esses caminhos, né? Então, uma possibilidade de A até B vai ter várias de B até C, né? No caso, tem 10. Considerando fixar uma possibilidade de B até C, a gente vai ter 15 de A até B. Então, por isso essa multiplicação. Alguém falou alguma coisa aí? David falou que entendeu, os outros estão em silêncio. Pronto. Quem cala. Então, né? Mas o silêncio... tá ok. O silêncio na aula de análise quer dizer muitas dúvidas. Eu não sei se aqui também é assim, análise combinatória. Vamos pensar positivo. O silêncio aqui, eu acho que ele entendeu, ó. Pronto, bem. Aí a gente tem agora uma situação mais diversificada, digamos. Questão 7. Uma livraria vai doar 15 livros iguais a 4 bibliotecas. Cada biblioteca deve receber ao menos 2 livros. Calcule o número de modos que esses livros podem ser repartidos nessa doação. E aí, a gente tem 15 livros para 4 bibliotecas, sendo que tem uma condição aí, né? Cada biblioteca tem que receber ao menos 2 livros. E aí, de quantos modos podemos fazer para repartir fazer essa doação desses livros nessas bibliotecas? Para facilitar um pouquinho, vou dar uma dica. Estão fazendo, galera? Bota fé. O que se passa, Zian? Tudo em silêncio. David falou que tá pensando, só isso. Muito bom.
Alguém? Essa é a chance, Bruno. David jogou a bandeira. Nenhum lance? Não. Pode continuar, galera. Se pra David não sair, não vai sair pra mais ninguém. Possa ser que alguém pense diferente. Nem sempre. Naquela outra questão mesmo, você respondeu diferente dos outros, não foi? Usou um raciocínio diferente, aquela do... Até esqueci já qual foi. Foi a dos números. Foi 26 milhões. 26 milhões. Foi do 1? Não, foi do 6, não foi? Bem, então vamos lá, né, Ian? Opa, saiu uma resposta agora. 210. Eu adorei. 210. Quem foi, Ian? Jaqueline. Maravilha. Fala como você pensou, Jaqueline. Eu pensei assim, porque já vai, como ela deu a dica aí, né? Já vai tirar 8, então vão ficar 7 livros. Só que esses 7 livros vão ser distribuídos para as 4 bibliotecas, né? Aí eu fiz a permutação com repetição de 7 livros. Ah, não. E aí eu coloquei para 4 bibliotecas, não sei porque eu coloquei isso. Aí ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, mas acho que tá errado isso aqui. Pensando bem. Que aí, no caso, daria 210, mas acho que tá errado. Mas é um raciocínio coerente, né? O raciocínio é legal, mas vamos ver. Viu? Vamos lá. Já bati o martelo, vamos lá. Olha, realmente, olhando essa questão, a gente vai perceber um pouco de dificuldade diante das outras situações que a gente estava vendo até então. E para isso, a gente vai ver uma breve ilustraçãozinha. Então, vamos imaginar o seguinte. Então, a gente tem lá, né, 7 livros para ser repartido entre 4 bibliotecas. E aqui eu vou utilizar, para representar esses livros, essas belas estrelazinhas. Tá vendo? Então, a gente tem, ó. Uau! 7 estrelinhas. Pronto. Então, a gente tem a gente vai ver algumas maneiras de manter a igualdade, né, que a gente pretende ter. Então, a gente quer dividir 7 livros, dar 7 livros para essas bibliotecas. Como são livros, então a gente quer soluções inteiras não negativas. E aí, considerando, né, uma equação, essa igualdade aí. Só um minuto. Galera, quando a gente fala inteiras não negativas, vocês conseguem entender? As soluções inteiras não negativas são... a gente desconsidera os números negativos. É só os números naturais mais o zero, beleza? Pronto. E aí a gente também pode pensar da seguinte forma, né? Quando a gente fala de livros, então a gente não vai
fazer doação de meio livro, um terço de um livro, né? Então, logo a gente imagina logo aí que a gente precisa ter números naturais. Então, são os inteiros não negativos. Considerando uma equação, então a gente tem aí, ó, utilizando o x, o y, o z e o w, né, como essas incógnitas. Eu tenho, somando x mais y mais z mais w, eu preciso que essa soma dê 7, porque eu tenho disponível apenas 7 livros. Beleza? E aí a gente vai utilizar, era para essas barrinhas estar abaixo dos sinais de mais ali, ó. Mas considere, imagine aí, use a criatividade, a mente, e coloque essas barrinhas embaixo do sinal de mais. Substituindo aí esses sinais de mais, para que a gente possa fazer essa divisão desses livros, né? Já que a gente está falando de permutação, a gente quer saber quantas formas é que a gente pode fazer essa doação, pode dividir esses livros. E uma das formas possíveis, nesse caso aqui, eu posso utilizar aqui, no valor de x, 2 livros. No valor de z, eu posso fazer a doação de 5 livros. Não é isso? E aí eu tenho, né? Uma das soluções é essa. 2 mais 0 mais 5 mais 0. Sendo x o valor de 2, tenho 2 livros, né? No caso, 2 estrelas. O valor de y, 0, não fiz doação nenhuma. Não gostei daquela biblioteca, não gostei da organização. Na biblioteca Z, eu fiz a doação de 5 livros. E na biblioteca W, não fiz doação de nenhum livro. Não consegui encontrar o endereço, e aí não fiz doação. Só que a gente tem que a soma dessa solução aí dá 7. Então, a gente tem 7 livros doados. Fizemos a doação. É uma maneira, né, de fazer essa doação. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente vai ter a gente pode pegar uma outra solução, né, para exemplificar. Usando também as barrinhas, a gente vai agora fazer a doação não mais na biblioteca X, agora a gente vai fazer a doação de um livro na biblioteca Y, e vamos fazer a doação de 3 livros na biblioteca Z, e fazemos a doação de mais 3 livros na biblioteca W. E aí, também, né, se concretiza, a gente vê e percebe que é também uma solução, sendo que a biblioteca X não vai receber livro nenhum. Então, a gente tem mais uma das alternativas, uma das soluções aí, é 0, 1, 3, 3, e aí, somando isso aí, vai dar 7. Ok? Agora, imagine aí, se a gente for imaginar, colocar no contexto que a gente está no momento. Estamos falando de permutação com elementos repetidos. Imagine que se essa animaçãozinha que a gente fez aqui, né? Vamos imaginar aí como os números, as palavras, aquela ordem de C, C, D, D, D. Então, a gente vai perceber, ó, que vai ter repetições, né, de objetos, de elementos. E isso aqui a gente vai poder utilizar e conseguir a resposta de forma bem tranquila, utilizando permutação com elementos repetidos. E aí, agora, no nosso conjunto, não tem mais apenas estrelinhas. Vai ter agora as barrinhas. E aí, agora, a pergunta lá vai ficar bem mais fácil. Ou não? Todo mundo está compreendendo aí, gente? Alguém com alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Algum feedback? Não, ninguém está com dúvida. Mas qualquer dúvida, a gente volta novamente. E aí, retornando para o problema, né? Então, ó, vou dar mais uma chance de vocês olhar. Olha bem, todo mundo tira uma foto aí, imaginada. E aí, agora a gente vai voltar para o nosso problema. Então, a gente tem 15 livros para 4 bibliotecas. Cada uma vai receber ao menos 2. Então, pronto, já dei 2 a cada uma biblioteca, a cada uma das bibliotecas. E aí, sobraram 7. Eu preciso dividir esses 7 livros com as bibliotecas, né? Com as 4 bibliotecas.
Pronto. Então, eu tenho que, para encontrar essa solução, né, de números não inteiros, de números inteiros não negativos, então eu tenho x mais y mais i mais w, que é igual a 7. Essas soluções, ela pode ser representada com uma permutação com repetição de 7 objetos e 3 barras. Foi o que a gente fez. Olha aqui, ó. Olha. Pronto, então a gente tem aqui. Pronto, a gente tem esses objetos, a gente utilizou aqui as estrelinhas, então a gente tem as 7 estrelinhas, né? E temos as 3 barras. E aqui agora a gente vai contextualizar, usar isso aqui lá na permutação. Então, a gente tem a permutação de 10 elementos, né? Porque a gente olhando aqui, ó, temos 7 estrelas, 3 barras. Logo, eu tenho 7 objetos. 10 objetos, 10 elementos. E aí, 2 deles se repetem. Então, eu tenho 7 vezes a estrelinha e tenho 3 vezes a barra. Só que aqui a gente está falando, olhando para a figura da estrela. Só que a questão fala de livros, né? Então, a gente tem 7 livros e a gente tem a barrazinha que faz com que a gente contextualize no assunto da permutação. Fazendo essa permutação, fazendo esses cálculos aí, então a gente vai ter 120 maneiras diferentes de dividir esses livros entre essas bibliotecas. Gente, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo em silêncio. Ninguém dormiu não, né? Pelo amor de Deus. Realmente essa questão, ela tem um raciocínio, assim, diferente. Tinha que dar essa sacada aí das barrinhas e de organizar as estrelas. No caso, um objeto entre elas. Perceba que aparentemente parecia ser algo que não ia com permutação, né? Mas utilizando esse método maravilhoso que alguém percebeu, né? Aí facilita bastante nossa vida. Então, diante do silêncio, posso continuar, né? Pronto. E agora a questão 8. De quantas maneiras posso distribuir 20 balas entre 3 crianças, de modo que cada uma das crianças receba, no mínimo, 5 balas? E agora, vamos testar nossos conhecimentos? Se inspirem no problema anterior, pessoal, na questão anterior. A dica é essa. David colocou 56. Mais alguém?
Bia mandou esperar. É o tempo que eu vou aqui e volto. Alguma novidade? Eu fui no banheiro, tava apertada. Bia conseguiu chegar em algum resultado? Eu cheguei aqui no resultado, mas tô com medo de falar, tá errado. Pelo amor de... Fale, minha filha. Vai lá. No meu deu 21, não sei se tá certo, não. Pronto. David falou 56, não foi? Se quiser explicar como encontraram os resultados, vocês fizeram como? David e os outros? No meu caso, eu usei o raciocínio análogo à questão anterior, né? Porque na questão anterior você adicionou 3 barras para poder... Eu entendi o porquê, tá? Mas não vou explicar por que adicionou nada, não. Na questão anterior, adicionou 3 barras porque era o que ia ficar entre Os elementos. As os barras elementos. representam um sinal demais, isso. Isso. Aí, como nesse caso são 3 crianças, aí a gente tira um, né? Aí ficaria como se fosse 2 barrinhas. E aí, então eu fiz a permutação, né? Já que ia ter 5 elementos repetidos, que seriam as balas, já que cada criança tinha que receber no mínimo 5 balas, né? Então, eu tirei 15 das 20, sobrou só 5, assim como no exercício anterior. E dessas 5, aí na permutação eu coloquei que teria 5 balas repetidas e 2 barrinhas. Aí, com total de elemento de 7. E aí o resultado deu 21. Ok. David comentou assim, a verdade, 2 barras. O número de barras que representa o sinal de mais, pessoal, sempre vai ser menos uma unidade, o número de... no caso, equações que vai ser 3, porque são 3 crianças. De incógnitas. É o número de incógnitas. Podemos seguir, né? Pode continuar. Pronto. Ótimo raciocínio de Bia. David não chegou a falar dele, não foi? Só concordou. David não falou, ele mudou de opinião. Entendi. Então, usando o mesmo raciocínio do anterior, né? Então, a gente tem que... Primeira coisa que a gente faz é fazer essa divisão das 15 balas. Porque fala que tem que ter... Cada criança tem que ter, no mínimo, 5 balas. Pronto. Deu 5 a cada uma, ótimo. Restou 5 para ser dividida. Então, aí a gente tem como solução essa equação aí, né? X mais Y mais Z é igual a 5. Então, a gente tem 3 crianças para repartir 5 balas. E aí, a gente vai utilizar a permutação, né? Considerando que essa, né, lembrando lá, recordando lá daquela ilustração que a gente utilizou,
Temos aqui 5 objetos, né, para ser repartido aqui entre essas pessoas, e a gente vai utilizar, podemos utilizar também o sinal de mais como símbolo, e também a barrazinha, é só questão de Isso. notação. É só questão de Pode dar notação, o mas... símbolo. A gente colocou a barra, mas vocês podem colocar outros. Isso. E aí, é só fazer agora os cálculos da permutação. Então, a gente tem permutação de 7 elementos, né? Sendo que os 5 elementos são as barras, e esses 2 elementos os elementos, ou o sinal de mais, ou as barrinhas, que é utilizado para separar esses elementos, pela forma que a gente está dividindo, né? Entre essas crianças. Então, a gente tem a permutação de 7 elementos, sendo que um deles se repete 5 vezes, e o outro se repete 2 vezes. Fazendo o cálculo, temos aí 21 maneiras de distribuir, de dividir essas balas entre essas 3 crianças. Ok? Beleza. Dá tempo de fazer mais um ainda, né? Tá? Eu tô perdida no horário. Pronto. Então, a gente tem aí... tem mais 9 minutos. Ó. Uma sorveteria... Peraí, que chegou gente. Voltei. Uma sorveteria oferece 7 sabores de sorvete. Suponhamos que a ordem das bolas não importa. Nos seguintes casos, de quantos modos diferentes pode uma criança servir-se com 3 bolas de sorvete? Então, tem algumas itens aqui, A, B, C, D e E. Eu acho que não vai dar tempo fazer. Para esperar, né? Então, a gente vai passando. Então, a gente vai adiantar, passa... pessoal. Rapidinho. Pronto. Vai lá, Ian. Então, a ideia é semelhante, certo, pessoal? A gente considera aí uma equação x1, x2, x3 igual a 3, que 3 é o número de bolas de sorvete. Então, isso pode ser representado da forma... A gente está querendo a gente está interessado em arrumar os números 1 entre os sinais de mais. Basicamente é isso, certo? 1 e o 0. Passa aí, Leandro, por favor. Para encontrar o valor 3. Então, vamos lá. Isto é uma permutação de elementos repetidos. Usa o mesmo raciocínio do exercício anterior e fica a permutação de 9 elementos. Isso aí, só um minutinho, Ian. Perceba que traz um exemplo aí, tá vendo? Uma possibilidade de solução, né? Uma possibilidade de formas de colocar esses sabores, usando o número 1. E aí fala, né? Comprar um sabor do X2, do X5 e do X7. É uma das possibilidades, dentre várias. E aí, da mesma forma que falou lá em barrinha e em estrelinha, aqui a gente tem o número 1 e o sinalzinho de mais, né? Que é questão só de notação, mas é o mesmo raciocínio. E aí... Vai lá, Ian. Galera, a gente tá entrando no assunto no outro grupo, né? Mas eu sei, mas é porque a gente achou interessante essas questões. O pessoal tá comentando, né? Aqui no... vamos lá. Letra B. O que é que diz a letra B mesmo? Assim, não tendo chocolate. Então, pessoal, a gente vai considerar que x1 seja o sabor chocolate. Então, basta retirar uma incógnita da equação, certo? Então, quando eu retirar o x1, eu vou retirar também um sinal de mais. E aí vai ficar a permutação de 8 elementos com 5 repetições
e 3. Vai ficar 8 fatorial sobre 5 fatorial sobre 3 fatorial, certo? Que vai dar 56. Tendo pelo menos... Letra C. Tendo pelo menos uma bola de chocolate. Então, na letra A... Aqui, assim. É o número de todas as formas possíveis, certo? E na letra B é o número... a opção é não ter chocolate. Então, na letra C, ele pede tendo pelo menos uma bola de chocolate. Então, se eu fizer essa diferença aí, o restante das opções que sobrar sempre vai ter pelo menos uma bola de chocolate. Consegue entender? Porque a gente pegou todas as formas possíveis. Todos. Isso. E na letra B retirou... fala... E as possibilidades sem o sabor chocolate. Então, todas, menos as opções sem o sabor chocolate, basta fazer essa diferença aí, a subtração, e temos 28 formas sem o sabor chocolate. Ou tendo pelo menos uma bola de chocolate. Letra D. Tendo somente uma bola de chocolate. Então, para resolver essa, a gente simplesmente ela pegou x1 e coloca o 1 ali no lugar e a gente resolve como se fosse uma equação normal, certo? Faz a lei do cancelamento, né? Soma menos 1 em ambos os lados. E aí a gente fica com a nova equação. x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. Isso igual a 2. E agora a gente usa a permutação. Fica 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 21 somente tendo uma bola de chocolate. Isso. Percebo que quando ele fala assim, a gente fixa, né, esse valor, já que tem que ter uma bola, então pronto, vai ter uma bola de chocolate. Somente uma. E aí as outras, né, a gente utilizando aquele mesmo raciocínio anterior, e aí a gente... Isso, não precisa, a gente está bem maduro, não precisa mais estar utilizando barrinhas ou estrelinhas ou qualquer outro sinal. Agora então, a gente é só imaginar. Então, é só a gente imaginar que essa equação aqui, ela precisa, né, somar 2. E aí a gente considera esses sinais de mais, né, como um elemento, né, a ser permutado. A gente tem a permutação desses 5 elementos, né, no caso o sinal de mais que se repete, e o 2, né, que é a quantidade dessas bolas de sorvete. E aí a gente tem a permutação de 7 elementos, sendo que um se repete 5 vezes e o outro se repete 2 vezes. E por fim, a letra E, tendo todas as bolas de sorvete. Essa acho que é a mais tranquila, é só fazer combinação. Nesse caso aí, a gente só vai revisar o que a gente já viu, né, em equipes anteriores. A gente faz é a mesma coisa, tem uma situação lá no slide que o professor disponibilizou, que fala, né, com a salada com 4 frutas, sendo disponível 10. E aí a mesma coisa, né, no caso aí a gente tem a disponibilidade desses sabores de sorvete, e a gente quer fazer com 3 sabores. E aí a gente tem essa combinação. Galera. E para exercício para casa... Desafio, a gente deixou só um desafio aí. A gente estava até achando que as questões eram poucas, né? Mas acabou terminando 10 horas em ponto. Sendo suficiente. Então, como atividade, façam, que vocês não vão se arrepender, vai ter um retorno bem positivo. Tem a solução desse desafio também no slide, tá? Mas não era nem para falar, né? Não era nem para ver, né? Vão ver, né? Tá. É isso, pessoal. Por hoje é só. Pronto. A gente tentou acrescentar questões assim, porque o nosso tema é muito curto. A gente foi selecionando de vários tipos e acabou tocando um pouco no conteúdo do próximo grupo, mas eu acho que não
tem problema não. Eu espero não ter problema. Mas, gente, alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma coisa mal que não esclareceu bem? Vocês podem falar, que a gente está aqui para tentar ajudar. Eu acho que não, né? Ninguém falou nada, não. Pronto. Por hoje é só.